Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Quem for entrando, se puder me dar um alô aí, se tá me ouvindo bem, me vendo bem, se tá tudo certo, se eu posso dar prosseguimento a esta live, que vamos conversar um pouquinho, né? Eu vou trazer para vocês uma abordagem da importância do protagonismo do professor. Aqui no caso, como eu falo para a maioria, professoras, né? Então vamos lá, do protagonismo das professoras frente ali ao processo, especificamente, que a gente vai falar um pouquinho aqui, do processo de alfabetização, tá? Mônica, obrigada. Obrigada, Márcia, Felipe, obrigada pelo alô de vocês aí. Viviane. Então vamos seguir, né? Então vamos falar sobre isso. Eu vou trazer uma abordagem aqui para vocês, que é o seguinte, né? Que a importância do protagonismo, de quem tá à frente ali, de quem deve ser o protagonista, quem deve estar à frente do processo de aprendizagem, né? A criança ou o professor? É aquele que ensina ou aquele que está aprendendo? É claro que a gente não tira a criança dessa relação toda, é impossível, já que ela é algo essencial, é o alvo, né? É algo que é aquele alguém, né? Não é nem algo, é o alguém que vai aprender. Então, claro que a criança tem o seu papel importante nesse processo. No entanto, a criança, ela não traz em si os conhecimentos que ela precisa. Por mais que as linhas teóricas vigentes hoje no Brasil queiram nos convencer de que a criança traria dentro dela os próprios conceitos pré-definidos e pré-realizados e pré-processados e que estaria ali, então, tudo dentro dela. E restaria ao professor, nesse ponto, apenas mediar o conhecimento da que a criança já detém e mediá-la ali de acordo com as circunstâncias, de acordo com o ambiente. No entanto, o que tem se mostrado é que cada vez mais essa abordagem, essa forma de olhar a aprendizagem com a criança no centro, a criança como detentora desse conhecimento tem deixado a desejar. E por que tem deixado a desejar? Porque, de fato, a criança, ela não traz os conhecimentos todos necessários, pré-prontos. Ela precisa, portanto, ser ensinada. E neste ponto, quem ensina, aliás, o ensino, ele sempre foi planejado, se a gente for pensar desde a antiguidade. Por que existe o ensino? É para se passar de geração para geração, para se passar pela sociedade aquilo que a gente aprende previamente. Então, uma geração aprendeu aquilo foi bom, passa-se para outra geração e assim vai passando, né? Isso é a importância do ensino transmissivo. Nesse sentido, se a gente for pensar, muitas das coisas que nós sabemos hoje não descobrimos sozinhos, alguém nos ensinou, né? E as principais coisas, aliás, porque aquilo que cabe a nós descobrir sozinhos, integralmente, muitas vezes a gente ainda comete alguns erros nesse processo. Imagine só para a criança que está começando. Então, nesse sentido, a criança ela precisa ser ensinada. Então, quem tem que estar no centro desse processo, de fato, é aquele que ensina, é aquela que ensina, são as professoras. E as professoras não devem se deixar levar por uma teoria que as tira do centro. Vocês percebem que quando eu digo que a criança já traz tudo dentro dela, que ela já traz muita coisa e eu só preciso mediar, eu só preciso fazer pequenas intervenções, eu estou tirando o meu papel principal nesse esquema todo? Eu mesma estou aceitando com que digam praticamente para mim assim, olha, a sua presença aqui é quase que irrelevante, porque afinal a criança, desde que ela esteja em um ambiente, em uma circunstância, em uma sala toda preparada e exista ela,
você faz pouca diferença. Então, o que eu quero trazer também com isso, com esta live de hoje especialmente, é que as professoras sintam-se na posição que elas precisam estar. Vocês, professoras, sintam-se na posição que vocês precisam estar, como protagonistas desse processo. E lá no final da live de hoje, então quem tá entrando, continue, porque no final eu vou fazer um gancho com um olhar um pouquinho além da alfabetização. Então, se a gente olha, eu vou tentar trazer esse olhar direto na alfabetização, mas lá no final eu vou fazer um gancho com algo que não sei se todo mundo já parou para refletir, tá? Então eu vou fazer esse caminho com vocês hoje, nesses próximos minutos, não vai ser longa não, mas fiquem aqui, né, para conseguirem compreender essa questão toda, né? Então vamos lá. Aí se eu tô falando para vocês que há linhas teóricas que dizem, não, a professora não precisa ser protagonista, a criança é protagonista, quem que traz isso? Olha, Márcia, eu gostei que você falou, empoderamento pedagógico, e verdadeiramente, aí a gente pode usar esse termo verdadeiramente, né, que é de fato esse empoderamento pedagógico que você traz aí, né, nessa abordagem da gente estar segura de uma posição que vocês precisam ocupar, de pessoas que ensinam, que são essenciais para que tudo aconteça em consequência, né? Porque imagina, as professoras hoje, elas são muito não é nem subutilizadas. Aliás, a Inger Enquist, no livro A Boa e a Má Educação, eu acho, ou Educação Guia para Perplexos, ela falou que esse posicionamento de tirar o professor do centro do processo fez com que acontecesse o quê? Colocasse-o como um organizador de jornada. Simplesmente está ali para organizar uma jornada, para organizar os horários das atividades, mas não está ali efetivamente para ensinar, não está ali efetivamente para passar aquilo que ele detém que a criança não detém. Ainda não detém e precisa de alguém que a ensine, porque é assim que ela vai aprender. Então, exatamente nessa contracorrente que a gente tem que seguir aqui. A gente não pode aceitar mais esse tipo de posicionamento. Então, se você tá em um lugar que diz que a criança é a protagonista do processo, fique atenta, defenda a sua posição, fala não. Quem é o protagonismo aqui, quem precisa de fato estar presente, ser valorizada como tal, sou eu que estou ensinando. A criança, ela faz parte do processo, isso é ótimo. Aliás, a gente só pensa dessa forma de que eu estou ensinando, porque é assim que a gente vai garantir que aquela criança se torne protagonista do seu próprio conhecimento depois que ela consiga fazer as junções que ela precisa, mas primeiro porque alguém ensinou. Se a gente, desde o início, de crianças pequenas ainda, se a gente não consegue dar a elas aquilo que elas precisam para aprender, a gente vai estar criando cada vez mais crianças que não são protagonistas em nada, não são protagonistas na própria vida, não são protagonistas na leitura, no ato de ler, no ato mais básico de todos, né, na aprendizagem escolar, não são protagonistas em nenhum outro momento, em nenhum outro conhecimento que venha lá na frente, porque não conseguem. Então vejam que esse discurso, eu gosto até de dizer que é um romantismo pedagógico, né? E eu trago essa visão também do livro lá da Pedagogia do Fracasso, do Henrique Simplício e do Victor Haas, que eles trazem isso também. Essa questão do protagonismo apenas na criança é um romantismo. É a gente achar que o discurso é muito bonito, é muito legal a gente falar que a criança, ela detém, a criança constrói, mas na prática isso, a gente tá deixando de lado o que de fato e como de fato se explica a aprendizagem, né? Então, por isso. E aí, como eu tô dizendo aqui pra vocês que há linhas teóricas que defendem esse posicionamento de que não se precisa ensinar,
e que, portanto, o protagonismo tá na criança, aí vocês podem me perguntar, mas da onde você tirou isso? Eu vou trazer apenas de uma única referência, mas que é uma referência inteiramente impregnada na nossa pedagogia, que é a nossa Emília Ferreiro, né? E eu vou trazer de um livrinho aqui que eu não sei se todas vocês conhecem. Não estou indicando a leitura deste livro sem supervisão. Aliás, eu vou seguir com a supervisão dessa leitura com as minhas alunas na próxima semana, mas algo para as minhas alunas. Aqui, ó, eu não tô falando para ninguém ler esse livro, tá? Porque eu acho que falta, ele é muito teórico e muito romântico pedagogicamente, mas na prática tem muitos problemas aqui, tá? E é esse livrinho aqui, ó, Reflexões sobre a Alfabetização, da Emília Ferreiro, tá? E aí, o que eu vou destacar aqui pra vocês? Deixa eu ver aqui, ó, lá na página 98 desse livro, deixa eu ver, 98 não, quero começar numa antes, 44, lá na página 44 deste livro, o que acontece? O que a autora traz pra gente? Eu vou ler aqui pra vocês, olha. Então ela traz que a criança, nesse nível de aprendizagem, a gente tá falando nesse contexto da alfabetização, né, da aprendizagem, da aquisição da leitura e da escrita. Ela diz assim, que a criança imersa em um mundo onde há a presença de sistemas simbólicos socialmente elaborados, a criança procura compreender a natureza destas marcas especiais. Até aí tudo bem, né? Porque ela pode sozinha ainda começar a ver, porque ela enxerga as coisas, mas ela não sabe muito bem o que aquilo significa. Ela nem sabe que as letras são letras, ela nem sabe diferenciar uma letra da outra, tampouco diferenciar letras de imagens, talvez, né? Ela ainda não tem muito essa noção. Mas ela não exercita ainda uma técnica específica de aprendizagem. Mas ela vai descobrindo as propriedades dos sistemas simbólicos por meio de um prolongado processo construtivo. Então, o que a autora traz aqui? Então, ela traz dessa abordagem construtiva nessa relação e na construção e na propriedade, daquilo que ela se apropria desses sistemas simbólicos que são as letras, né? O que as letras simbolizam, o que aquilo significa. Então, ela traz dentro de um processo construtivo, né? Que ela consegue, as crianças vão descobrindo a natureza da escrita. E algumas crianças chegam a descobrir antes de iniciarem a escola, outras estão longe de conseguir fazê-lo se não estão na escola ainda. Então veja, mas que de qualquer ponto ela traz essa abordagem como se a criança fosse construindo. E ela ainda traz aqui que ela se opõe verdadeiramente a um ensino explícito, ela se opõe. Então não é necessário um ensino explícito e no lugar, o que a gente coloca? A gente coloca a criança, ao invés de ter um ensino explícito, vocês vejam que quando eu tiro o ensino explícito, quando eu digo que a criança vai descobrir, eu tô dizendo que eu não preciso ensinar. As coisas estão aqui, estão intrínsecas nesse pensamento, né? Então, algumas coisas ela deixa claro, outras coisas fazem parte do pensamento dessa autora, que é a autora base dos cursos de pedagogia, o que todos nós aqui já lemos, que já tivemos que defrontar com as ideias, não é verdade? E aí, ela traz o seguinte, ela traz que a aprendizagem então se insere em um sistema de concepções previamente elaboradas e ela tira então a ideia do ensino transmissivo, de um ensino explícito, para um ensino de descobertas. É uma nova concepção que a autora propõe, né? Então ela propõe, entra no lugar um ensino não explícito, um ensino que a criança descobre, um ensino que a criança constrói sozinha, e por trás dessa ausência de ensino explícito e por trás desse estímulo a descobertas, o que está
acontecendo com o professor? O professor é colocado de escanteio. Porque se a criança constrói, se a criança descobre sozinha, se a criança não precisa de um ensino explícito, por que eu preciso estar aqui? Por que precisa existir o professor? Por que o professor precisaria ensinar? Então vocês vejam que todo discurso enraizado no construtivismo tira o papel protagonista do professor. Então, vocês não podem mais aceitar que se fale que a criança, ela é autora do próprio conhecimento, que ela descobre sozinha, e nem esse papo de que eu apenas medio, eu vou intervir, porque a criança tem que sozinha fazer ali as suas hipóteses, descobrir. Não dá mais, porque atrás desse discurso inteiro a gente tem uma retirada do papel do mestre, do papel daquela pessoa que precisa ensinar, do papel daquela pessoa que passou lá na faculdade de pedagogia com esforço, com dificuldade, que trabalha o dia inteiro, que faz faculdade à noite, que estuda no horário que não tem, que se vira nos 30 para pagar aquele estudo. Olha só, atrás dessa pessoa, primeiro lugar vem a criança construindo sozinha, descobrindo sozinha. Então, para que você vai estudar? Para que você, professora, vai ensinar se a criança descobre sozinha? É toda essa mentalidade que vem em volta da nossa pedagogia. Então, por isso que eu tô aqui para dizer para vocês, não aceitem mais esse discurso. O protagonismo, o ensino deve vir de quem sabe para alguém que ainda não sabe. Nesse sentido que as coisas se estabelecem. E esse é o sentido que é benéfico para quem ensina, porque sabe o que está fazendo, mas para isso você precisa efetivamente saber o que está fazendo. E é benéfico para quem aprende e consegue depois descobrir outras coisas necessárias, né? Mas com as bases elementares fundamentadas, né? E primeiro estabelecidas para depois fazer as próprias descobertas, tá? Viviane, eu vou mostrar aqui de novo o livro, mas eu não tô indicando, gente, só deixando claro, tá? Reflexões sobre a alfabetização. Eu não indico a leitura não supervisionada, porque vocês podem cair no conto do vigário. Então, assim, não precisa ler o livro, tá? É só pra... A gente tem que ter um olhar... Aí sim, a gente tem que ver se aquele papo da leitura crítica foi válida, tá? Porque a gente tem que ler com um olhar crítico, um olhar assim, debatendo com o livro. Se a autora fala, né, que tem que ter um ensino construtivo, então qual é o papel do professor nesse ensino construtivo? E não acaba por aí, porque lá para finalizar o livro, geralmente a gente finaliza um livro com uma ideia, né, fechando naquilo que a gente quer chegar, aonde a gente quer chegar. E ela de fato finaliza o livro chegando numa conclusão bem característica, lá nas páginas 98 e 99. É um livro bem curtinho. Então, ela fala, né, principalmente no contexto da pré-escola, que é quando a gente deveria preparar as crianças para aprender a ler, né? Assim, preparar as habilidades prévias para depois deixar a criança pronta lá para aprender a, de fato, a decodificar as palavras e tal. E ela diz a abordagem dela é o seguinte, que as crianças devem ter a liberdade de experimentar os sinais escritos num ambiente rico em escritas diversas, né? Então ela deve estar muito inserida na oralidade e tal. Isso tudo é muito bom. Só que, olha como ela finaliza. Em vez de nos perguntarmos se devemos ou não devemos ensinar, então imagina você lá, professora, na sala de aula, você não deve se perguntar se você precisa ou não precisa ensinar. Você tem que estar preocupada em dar às crianças ocasiões de aprender. Porque isso aqui é a ideia construtivista. Por quê? O que importa ali na hora de aprender? Não importa se eu vou ensinar ou se eu não vou. Importa o quê? Ter a criança e ter o ambiente e ter a ocasião. Importa esses pilares ali.
tão pouco importa o que eu vou ensinar. Porque sozinha a criança, naquele ambiente ocasionado, bem estabelecido, ela vai construir sozinha. Então eu não devo me perguntar se eu vou ensinar ou se eu não vou, porque tá a cargo dela. Mais uma vez, a ideia da professora, ela é deixada de lado. Ela é desvalorizada. A gente fala de desvalorização profissional, desvalorização de professores e aí? Mas a gente defende isso daqui. A gente defende essas ideias. A gente defende pessoas que dizem isso, que eu não devo me preocupar o que eu tenho que ensinar, se eu vou ensinar ou se eu não vou ensinar. Eu devo me preocupar em deixar a criança em um ambiente com uma boa ocasião e dar às crianças ocasiões de aprender. Então, aqueles momentos ali, aleatórios, mas eu não me preocupo em ensinar explicitamente do começo ao fim, de uma forma sistematizada, de uma forma organizada. Não, eu vou oportunizar o conhecimento. Eu vou contextualizar o conhecimento. Vocês já viram isso? Isso existe muito aí. Não tem problema nenhum em a gente contextualizar. No entanto, o problema tá só em contextualizar. Tá só nisso. Quando a gente tira o sistemático, dá pra gente fazer os dois? Dá. Dá pra gente sistematizar, ter um começo e ter um fim. E dá também pra contextualizar. Dá pra fazer os dois. Mas não dá só para contextualizar, não dá para ser apenas significativo, divertido, apenas pensando ali na criança. E vocês querem ver o que piora ainda nesse processo todo? O que piora nisso daqui ainda, nesse processo inteiro, é que, além disso, além de não ensinar, além de o professor ser retirado como protagonista, a criança como centro, nas suas condições ambientais, sabe o que é também pregado que seja feito? Que não se corrija se a criança errar, porque o erro é valorizado. O erro, nessa abordagem, o erro, ele é algo que a criança vai confrontando para chegar numa hipótese correta, porque afinal ela está descobrindo. Então, se ela está descobrindo, não tem certo e não tem errado. Tem apenas momentos diferentes nas fases em que a criança está. Vocês conseguem entender a sutileza disso? Então, assim, não é que ela tá errada, ela só ainda não chegou até lá e eu também não preciso ensinar, eu só tenho que oportunizar um momento adequado, momentos para que ela sozinha vá entendendo e vá avançando. Então, eu não ensino e eu não corrijo. Esses dois erros que acontecem na pedagogia nos fazem chegar aonde estamos ainda hoje, com crianças chegando no final da alfabetização, no final do ciclo da alfabetização que estabeleceram, analfabetas, sem compreender o que leem, sem conseguir ler e sem conseguir compreender. Porque elas não foram nem ensinadas, nem corrigidas. Porque imagina, nas descobertas, a criança tentou descobrir sozinha, só que se ela estabeleceu uma descoberta errada, ela não é corrigida, ela permanece no erro. Por quê? Acredita-se que com essa mediação, com essa intervenção, com esse não ensino, e com a não correção, ela vai sozinha modulando ali, chegando a conclusões e chegando, quem sabe, chegando a conclusões corretas. O problema é que a maioria não chega. O problema é que a maioria fica no caminho. A maioria cansa desse jogo de adivinhação. Aliás, eu tenho uma história para contar. Uma pessoa escreveu num post para mim, escreveu no post, eu achei tão engraçado, que a menininha queria escrever uma palavra ou precisava escrever uma palavra. E a professora, nessa abordagem construtivista, chegou para a menina e falou: como você acha que escreve? Não ensinou a menina, né? Não deu os meios dela conseguir escrever ali correto. Daí ela foi tentando, né? A professora, não, isso aqui tá errado. Não é que ela falou que tá errado, não, pensa bem. Será que é isso mesmo?
Daí a menina falou assim, não sei, é algum segredo isso daqui? Eu tenho que desvendar algum segredo? Você não pode me contar como é que faz? Você não pode me explicar como é que eu faço isso? Vocês conseguem entender que na criança, nesse processo de aprendizagem, é cansativo? Imagina se eu chegasse aqui pra vocês, só lançasse questões, questionamentos pra vocês descobrirem sozinha. Alguém ia ter saco de ficar nessa reflexão por muito tempo? Ninguém. Eu não teria. Eu particularmente não teria. Eu particularmente teria... ia querer adiantar esse processo o máximo que eu pudesse, né? Principalmente algum conhecimento novo. É claro que depois que a gente tem os alicerces, quando a gente sabe o que as coisas são, a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Mas primeiro a gente precisa ter a chance de acessar o básico, o fundamental, aquilo que é elementar, não é verdade? Então, assim, essa menina eu achei muito emblemático esse exemplo. Ela ficou, é algum segredo isso daqui? Por que você não me conta logo como que eu faço isso? E de fato não contam, né? Olha, a Sheila comentando. Imagina como é doloroso para as crianças com transtorno de aprendizagem que submetem a abordagem de ensino. Olha, Elisângela, meu filho está passando por isso, 8 anos sendo alfabetizado. Então, imagina, né? É isso que é esse jogo de adivinhação, esse levantamento de hipóteses, essa incentivo à descoberta, né? E esse não ensino e essa não correção. E aí eu fiz uma reflexão sobre essa questão da não correção, que ela tem, obviamente, raízes um pouquinho mais profundas do que somente... não somente, né? Porque isso já é muito. Retirar o professor desse processo, que é algo que daí eu queria juntar com aquilo que eu falei lá no começo, que eu falei que eu ia trazer uma abordagem um pouquinho mais profunda nesse sentido para vocês. Que é o seguinte, quando eu não ensino, quando eu não digo em questões ortográficas que é assim, é isso e pronto, né? Isso tá errado ou isso tá certo, além de tudo, além da criança permanecer mais tempo no erro, além da criança não conseguir escrever corretamente, não conseguir ler corretamente, o que já é horrível, mas isso tem algo um pouquinho mais profundo. Isso tem algo que eu trago uma abordagem para a criança que não existe certo ou errado. Tudo depende, é tudo relativo, tudo depende do momento em que você está, depende da fase em que você está. Então, essa mentalidade retira a transmissão de ensinar, põe a criança como centro e retira o ensino explícito, faz isso também, mas conduz a ambientes de ensinos abertos e flexíveis. Por quê? Não tem certo e não tem errado. Tanto alunos vivem imersos nesse ambiente reflexivo de que não tem certo e não tem errado em questões ortográficas, primordialmente, ali inicialmente, mas com o passar do tempo, as correções que faltaram lá no início, elas ainda continuam acontecendo na vida dessas pessoas. Não tem mais no ambiente de ensino, não tem mais na mentalidade dos alunos e na mentalidade das professoras a questão do certo e do errado. Então, as profissionais são levadas a não corrigirem, a serem flexíveis, a não ter, como eu disse, o certo e o errado. E nesse ponto, a gente tira a importância de você ensinar o que é certo e o que é errado, porque teoricamente você estaria preocupado em como aquela pessoa se sente com a sua correção. Então, olha só o que é feito, né? Então a gente dá ênfase, a gente tira do centro o ensino, mais uma vez, a gente tira do centro a abordagem cognitiva daquilo que precisa aprender para aprender corretamente, e a gente põe uma ênfase ao não cognitivo, ao ensino não cognitivo, ao ensino das emoções, porque importa muito mais saber como o aluno se sente, se ele é corrigido, se ele não é. Imagina, eu vou corrigir, ele vai desanimar, ele não vai querer aprender mais. Quando, na verdade, quando você não corrige, aí que você não está
formando a boa base, tudo aquilo mais, né? Então não importa o que está certo e errado, importa como a criança se sente diante do erro. Essa é uma abordagem que a gente vê muito frequente hoje acontecer também nas escolas, que somado com essa linha de tirar o professor do centro, de tirar o ensino explícito do centro, tirando o ensino, tirando uma abordagem cognitiva da educação, coloca-se uma abordagem não cognitiva, uma educação sentimental. Vocês acreditam que esses dias eu ouvi falar em alfabetização sentimental? Vocês acreditam nisso? Não existe isso. A alfabetização, ela tem um significado no termo em si. A alfabetização sentimental não existe, né? É claro, Márcia, a correção deve ser feita em medida adequada, né? Corrigir efetivamente aquilo que está sendo feito ali, não julgar a criança, né? A sua incapacidade, nem nada disso. Não é julgar a pessoa, mas é corrigir o erro, dar a chance dela acertar no futuro, né? Só isso. Então, como eu tava falando, né? A alfabetização sentimental. A gente vê no lugar do ensino explícito, desde crianças pequenininhas, sendo colocado o quê? Projetos para não sei o quê, projeto para falar da tartaruga marinha que tá em extinção lá não sei na onde, e como eu me sinto quanto a isso, e o que eu tenho que fazer. Tá tudo certo a gente cuidar disso, gente, tá tudo beleza, só que vejam que essa não deve ser a ênfase da escola. Quando a gente dá ênfase, né? E eu como professora, eu aceito fazer esse tipo de papel. Ah, eu não vou ensinar, mas eu vou ensinar tudo da tartaruga marinha e não jogar lixo no chão. Não tô falando que é errado ensinar isso, também tá certo, mas é tão certo quanto ensinar todas as outras coisas. Todas as outras coisas que a criança precisa aprender. Vocês entendem isso? Então a gente tá numa engrenagem que ela é toda bem pensada para se deixar de lado o que? O ensino transmissivo, o ensino explícito, o ensino que realmente ensina e que faz as pessoas aprenderem em uma abordagem cognitiva, colocando no lugar uma abordagem não cognitiva. E aí vocês podem falar, da onde você tá tirando isso, né, Mariana? Da sua cabeça? Não tô tirando da minha cabeça. Aqui, ó, vou citar um dos livros que fala um pouco sobre isso. Não fala de uma forma muito explícita sobre isso, mas fala ali através dos seus documentos e tal. Não é uma leitura fácil, mas é uma leitura excelente. Esse aqui, ó, Maquiavel Pedagogo, tá? Aí nesse livro aqui ele traz um pouco dessa abordagem. E tem um outro livro também, A Conexão de Leipzig, que também fala um pouquinho sobre isso e fala principalmente também de um dos pais dessa pedagogia moderna, que essa abordagem toda tem uma abordagem um pouquinho mais moderna, né? E aí, John Dewey, pai da pedagogia moderna, o que ele trata ali, né? Que nessa questão do não ensinar, por que eu não ensino? Porque o ato de saber, o fato de uma criança saber e a outra não saber, para ele, a mentalidade dele é que isso é algo individualista. Isso, imagina, o indivíduo, né, é uma simples acumulação de fatos e saberes, é uma atividade individual. E se ela é individual, ela deve ser subjulgada, porque o coletivo é mais importante. Então, olha que imagina, gente. Então, assim, por isso que a gente vê várias outras coisas decorrentes desse pensamento também, que eu nem vou me prolongar aqui, mas que uma das coisas é aquelas salas todas misturadas, que não tem mais aquela sala das crianças que estão avançando mais daquelas que estão avançando menos, enfim, né? Então, por quê? Porque prioriza-se um coletivo, tira-se a questão dos indivíduos, porque isso seria um ato egoísta. Olha que loucura, né? Então, assim, nesse sentido, não importa o que você sabe, o que vem sendo transmitido, o que é certo, o que é errado, importa o que este coletivo
Importa o que o coletivo diz que é certo, que é errado. E olha só onde a gente vai chegar com esse assunto, né? Então, se em um ambiente há um coletivo, portanto, que não tem certo ou errado, então, meu filho tá numa escola que não tem certo ou errado, não tem necessidade de corrigir os erros, pode fazer o que quiser. Aí a gente vê crianças crescendo nesse meio permissivo, uma sociedade sendo criada nesse meio permissivo, né? E vocês vejam que não se trata apenas mais de alfabetização. Eu não tô falando mais apenas de alfabetização, eu tô falando de tudo, de toda uma sociedade sendo fundada sob essa base de que não precisa corrigir, de que não tem papel de ensino, não tem um transmissivo, não tem uma pessoa que sabe para outra que não sabe. Todo mundo sabe, todo mundo faz o que quer, todo mundo traz seus próprios conhecimentos. Porque se a partir de uma criança, se a partir de uma abordagem lá de crianças, né, de crianças pequenas, eu já tenho essa mentalidade já está enraizada em crianças pequenas e nas professoras dessas crianças pequenas, o que mais que eu preciso fazer? É só esperar eles crescerem. Vocês conseguem ver aonde a gente vai chegar? Que não se trata mais somente de alfabetização, não se trata mais a defesa do ensino explícito, não é apenas mais para a gente garantir que as crianças aprendam, mas é para a gente debater com essas ideias coletivistas, com essas ideias de que não querem deixar as crianças aprenderem o que é certo, o que é errado, a corrigir os erros, primeiramente ortográficos, depois que tem sim o certo e o errado para as coisas, e que tem sim alguém que ensina, tem sim um papel de autoridade, tem sim um professor que sabe mais do que uma criança. Vocês conseguem entender que tudo que eu trago aqui para vocês não se trata mais somente de alfabetização, mas que no fundo tem todas essas defesas também de pensamento? E vocês, enquanto professoras, não podem mais ser ali, ó, marionetes desse esquema todo. Não dá mais para ser, não. Eu respeito a criança no sentido de que ela... Eu também respeito, tá, gente? Tenho 3 filhos, só pra deixar claro. Mas eu respeito a criança tanto ao ponto de que ela aprenda sozinha, que ela descubra sozinha, né? De que ela vai construir seu próprio conhecimento. Eu não preciso ensinar, eu preciso oportunizar. O que a Emília fala aqui? Que eu preciso só, eu não tenho que me preocupar. Vamos lá, vou ler de novo, hein? Em vez de me perguntar se eu devo ou não devo ensinar, eu tenho que me preocupar somente em dar às crianças ocasiões de aprender. Então eu só me preocupo com isso. Eu só me preocupo com um ambiente que seja suficientemente bem estruturado para que uma criança aprenda, que ela traga os seus próprios conhecimentos e que nesse ambiente seja o suficiente para aquilo que ela já trouxe, estabelecer construir um bom conhecimento e assim avançar. Então vocês vejam que, como eu estava dizendo, para quem é professor e defende o protagonismo nesse processo, ele é determinante para os rumos de uma sociedade. Ele não é determinante mais para os rumos somente da alfabetização, que já é muito também, a gente já garantir que as crianças vão ter acesso à língua escrita. Já é maravilhoso, já é um grande caminho que a gente abre para essas pessoas. Entendeu? Mas a gente também tem que ser defensor desse protagonismo da autoridade, que existe sim papéis de autoridade. A Sátia, deixa eu comentar, é verdade, Mariana, essas ideias estão acabando com a cabeça das nossas crianças, excelente a sua fala, e nas escolas públicas fica cada dia pior. E como é difícil remar contra a maré. Deus nos fortaleça. Sim, é difícil, por isso que a gente tem que se unir em comunidade, por isso que a gente tem que se unir com quem pensa igual. Imagina, aqui, eu imagino que no meu Instagram tenham pessoas das mais diferentes linhas, né, que uns vêm porque querem uma dica ou outra, mas a gente tem muitas também, né, eu tenho hoje
muitas alunas, centenas de alunas, né, que estão nessa abordagem de defender o protagonismo do professor, de defender aquele que ensina para que as crianças aprendam e que para a coisa avance, para que, enfim, toda mudança e a gente traga aqui um verdadeiro sentido para a educação, né? A Gracinha, tá em um motivo que decidi ensinar em casa aos meus filhos. Ótimo, Gracinha, eu acho que é totalmente coerente o seu posicionamento, desde que seja possível, né? Infelizmente não é para a maioria, então por isso também que a gente tem que empoderar, né? Esse empoderamento pedagógico que a Márcia falou, então trazer esse empoderamento para os professores, porque são eles que vão precisar lutar contra isso lá na frente, né? Então são eles que vão precisar lutar para que eles sejam protagonistas. E eu quero aqui trazer para vocês isso daí, olha, que vocês precisam ser protagonistas, não somente para garantir que a criança aprenda, não somente para garantir que a criança ali seja autônoma na leitura e na escrita, mas para que sejam boas pessoas, para que sejam pessoas bem formadas, para sejam pessoas que respeitem a autoridade, que saibam que tem pessoas que sabem mais do que elas, que nem tudo elas vão conseguir sozinhas, que tem certo e que tem errado. Não é somente alfabetização. Isso aqui nunca foi somente alfabetização. E um pouquinho, quem vai juntando minhas falas, principalmente quem são as minhas alunas, elas vão conseguindo juntar um pouquinho das coisas para chegar nisso, né? Quem sabe um dia eu também consiga organizar isso de uma forma diferente e deixar isso mais claro para todo mundo, né? Para todo mundo que chega aqui já entender isso. Mas é isso. Nunca vai ser somente sobre alfabetização. Sempre vai ser sobre as mudanças de rumo que a gente pode tomar em termos de educação e formação humana. Começando pelas crianças, porque se desde criança a criança não sabe, né, não tem essa noção, ela acha que pode fazer tudo, ela acha que ela faz tudo sozinha, ela descobre sozinha, né, ou não descobre, fica ali também à mercê de tudo isso, ela também sente isso, a gente também tem que pensar naqueles 55% lá, que na verdade agora pós anos de aulas remotas, né, enfim, de tudo isso, evasão escolar que a gente teve, pós tudo isso ainda aumentou muito mais, né? Eu tava lendo uma reportagem que estima-se que o Brasil vai levar décadas para se recuperar de tudo isso que a gente viveu em termos educacionais. Então imaginem, o que já era ruim ficou ainda um pouquinho pior. Então, essas crianças também sentem que estão à mercê desse processo todo, que elas também estão à mercê de um sistema de ensino que não ensina. Então, o que eu tô fazendo aqui se eu não vou aprender? Gente, é sério o negócio todo. Não é simples, não. E como eu disse, nunca vai ser apenas sobre alfabetização. Não pode ser sobre alfabetização, porque as raízes do pensamento, né, que trazem a alfabetização nesse caos que a gente vê, essas raízes do pensamento são muito anteriores a todas essas teorias que a gente tem hoje vigentes no Brasil. Então, se a gente tem Emília Ferreiro, como eu disse aqui pra vocês, nesse livrinho, trazendo aqui que não preciso me preocupar se eu devo ou não devo ensinar, mas que eu tenho que dar às crianças ocasiões de aprender, ela tem raízes de pensamentos aqui que são muito problemáticas para a formação humana, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, obrigada, Márcia. Obrigadão. Deixa eu ver, Ateliê do Aprendiz. Concordo, tem um apoio pedagógico, percebi que perdemos muita autoridade ao longo do tempo. Temos que ser mediadores, mas não de qualquer forma. Exato, tem que ser protagonista, professor, um mestre, aquele que ensina, aquele que sabe. Sabe assim, aquele professor que deixa marcas na vida de uma pessoa, que fala, nossa, eu aprendi aquilo com fulano, com ciclano. É isso, a gente perdeu, né? Infelizmente perdeu-se tanto da formação, do posicionamento, por tantas razões, né, como eu explorei um pouco aqui hoje, mas infelizmente perdeu-se muito, né, perdeu-se muito, e quem perde com isso? Quem tá ali, os bons professores vão se sentindo, igual eu falei na live da semana passada, quem não assistiu,
é legal que assista, porque se une um pouco com isso daqui, porque eu falei sobre vocação, né? Então eu falei sobre aquela questão de você se sentir sem vocação de ensinar. Onde que tá também o problema desse pensamento e desse sentimento, né? Por que que eu sinto isso? Mas a gente vai vendo que tá tudo um pouco ligado, né? Porque tiram também o papel do professor, esse protagonismo também, né? Enfim. E para eu ser protagonista, é lógico que eu preciso dominar os meios de ação, e dominando os meios de ação, eu me sinto com um lugar no mundo, né? Quando eu passo a ensinar e as crianças passam a aprender. E aí, para tudo isso, nada sobrepõe, né? A gente precisa ter uma boa formação. É isso mesmo, Sheila. Vem de encontro com o ensino clássico, exato, educação clássica. É isso mesmo. Ai, gente, eu acho que é isso. Então essa live rendeu. Eu recomendo, assim, alguém comentou, acho que foi a Márcia, né? Nossa, não, a Rita, né? A Rita comentou. Isso já tá me dando ideias de posts, né? Ideias de posts. Então, assim, é isso mesmo. A Rita é minha aluna do Casa de Letrinhas, né? Do curso de alfabetização. E, assim, eu fico muito feliz com cada aluna, cada produção que as alunas fazem. Então, eu vou deixar essa aula salva, tá, Rita? Depois você olha lá e pode fazer o post que quiser. É isso mesmo, a gente precisa disseminar posicionamentos diferentes, né? E a gente vai se fortalecendo dessa forma. Deixa eu ver aqui que a Sátia comentou. Eu penso um clube de leitura, já pensei sobre isso, sim, eu vou fazer isso com as minhas alunas do Casa de Letrinhas, eu vou fazer isso com as minhas alunas, não vai ser bem um clube de leitura, vai ser um grupo de estudos, né, vai ser uma coisa numa pegada bem diferente, que eu vou apresentar para elas. Eu não sei se tem alunas aí, eu vi que tem a Rita, que tem a Márcia, que tem algumas aqui. Vou apresentar para elas na segunda-feira, no dia 11, inclusive. Se tem aluna minha aqui e não entrou no nosso grupo de WhatsApp lá para participar da aula inaugural do grupo de estudos, participa lá. Então, mas é algo que vai ser oferecido efetivamente para quem já é aluna, para quem já fez um certo caminho, né? Assim, para quem já fez um certo caminho prático, né? Quem já viu na prática que tudo isso aqui dá certo. Espera eu pra entrar. Depois a gente abre turma nova. A gente abre turma nova. Você entra também. Tatiane já tá dentro também. Você falou lá no Telegram, isso mesmo. Então, se não tem aluna minha, confere os e-mails, qualquer coisa me chama no direct, vê os grupos do Telegram. Que bom, Viviane, porque a gente vai ter essa aula inaugural e a gente vai fazer esse caminho aqui. Um pouquinho do que eu fiz aqui hoje, porque assim, como eu disse, né, nunca é só sobre alfabetização. Então tem várias nuances que a gente tem que ir se aprofundando aí, né, e que vão formando a mentalidade que a gente vê hoje. Hoje a gente vê algo assim, é como se fosse um iceberg, sabe? O iceberg a gente vê a ponta dele, mas a gente não vê a formação que tem ali de baixo, né? Então assim, imagina, tem muitas coisas que acontecem anteriormente para que essas teorias façam tanto sentido, né, hoje, que sejam tão acatadas pela sociedade, pelos professores. As coisas não são aleatórias, então a gente vai fazer esse caminho de estudos aqui, tá? Deixa eu ver aqui. A Jane perguntou, quando eu vou abrir novas turmas? Em agosto teremos uma nova turma do curso completo de alfabetização, mas teremos novidades, tá? Agora em meados de julho eu vou começar a falar pra vocês entrarem nas aulas gratuitas. Aquele caminho que a gente faz, a gente vai ter umas aulas gratuitas no começo de agosto e lá, acho que dia 8 de agosto, algo assim, numa segunda-feira, a gente abre pra nova turma, para uma turma do curso, de um novo curso aí de alfabetização. É novo, mas não é. Então eu vou explicar um pouquinho melhor, né? O conhecimento prático é o mesmo do Casa de Letrinhas, com algumas novidades, né? Então algumas novidades ali e algo bem legal vai surgir, tá? Mas eu vou explicar isso mais para vocês, para quem quiser participar, a partir de meados de agosto. Daí eu vou abrir ali as chamadas para as aulas gratuitas, para vocês verem um pouquinho mais essa abordagem. Serão aulas gratuitas
Eu não sei se tem alguém aqui que já acompanhou alguma aula gratuita, mas serão novas aulas gratuitas, numa abordagem um pouquinho diferente também, vai ser um pouco diferente de tudo. Mas, assim, quem já é minha aluna, quem já é aluno do Casa de Letrinhas, tá dentro desse barco novo aí. O que tem de novidade para as alunas é o grupo de estudos. Muitas coisas, gente. Aqui a gente não para, eu já falei pra vocês, né? A gente não para, eu não tô sozinha aqui, né? Sou eu aqui efetivamente produzindo conteúdo, trazendo aqui pra vocês, mas eu tenho uma equipe, somos 10 pessoas hoje pra fazer tudo isso acontecer. Então tem pessoas pensando nisso, tem pessoas atendendo vocês, pessoas atendendo as alunas, né? Então tem muita coisa, tem pessoas fazendo arte, editando vídeo, enfim, tem muita coisa acontecendo. É realmente algo profissional pra gente trazer o melhor pra todo mundo, pra quem confia no que eu, primeiramente, apareço aqui e falo, tá? Lucivânia, tem certificado, 80 horas vai ser o certificado. O curso completo, né, pra quem entrar, não as aulas gratuitas não tem. Certo, gente? Então eu vou encerrar por aqui, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, tô lá no direct, podem me chamar. Vou abrir uma caixinha de perguntas depois, deixar essa live salva. E outra coisa, aproveita que a live tá salva, né? As pessoas comentaram, isso aqui é legal pra formação de professores e tal. Compartilha a live, compartilha essa live pra gente abrir os horizontes, né? Abrir os olhares aí, que um dia precisaram abrir os nossos, né? Então, quem sabe hoje nós somos essas pessoas que abrimos os olhos de outras pessoas, né? Viviane, a minha equipe é maravilhosa mesmo. São pessoas, a gente conseguiu unir pessoas engajadas em ajudar pessoas, isso que é o mais legal. É isso, gente. Então, boa noite pra vocês, brigadão, e até semana que vem, terça-feira, a gente também se encontra aqui 8h30. Tchau, tchau!